Dia, meus irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro matinal para juntos continuarmos estudando a palavra de Deus. Nesse instante, gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, retomarmos o texto de Mateus, capítulo 4, aonde vamos, então, tirar as lições mais necessárias e profundas daquele instante da, por assim dizer, primeira tentação de Jesus. Portanto, quem está para orar, nos apresente diante de Deus. Vamos orar então? Justo e soberano Deus, maravilhoso Pai. Mais uma vez, Senhor Deus, mais uma manhã. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor Deus, para todo sempre. Amém. Durante, Senhor Deus, todas essas manhãs, nós possamos ter a certeza e a convicção de que as nossas orações estão subindo, Senhor Deus, ao teu mais alto trono. Amém. Senhor Deus, Pai amado, nesse momento nós pedimos ao Senhor Deus que abra ao Senhor Deus o nosso coração. Abra a nossa mente para entendermos a tua palavra. Ilumina, Senhor Deus, a nossa mente. Abençoa, Senhor Deus, os teus filhos e os teus servos. Senhor Deus, há uma lista de oração. Amém. Estamos orando por ela. Abençoa, Senhor Deus, os enfermos. Santo Deus, Pai amado, nesse momento, seja o nosso professor. Amém, Senhor. Grandemente o teu servo, pastor José Cícero, como todos esses que aqui estão, quer de perto, quer de longe. Amém. Para os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, voltemos a Mateus, capítulo 4, nossa ênfase continua sendo exatamente essa primeira tentação de Cristo dentro dos 3 níveis de tentações que ele passara no que diz respeito ao apetite, ao amor ao mundo e à ostentação. Estamos analisando essa primeira parte dentro deste rol de 3 níveis, como já aqui dissera, de impacto singular à sua vida. O que podemos começar ilustrando nesse instante é chamando a atenção que a vida religiosa não pode se submeter aos caprichos de desejos, de muitas vezes submissões a vontades que ou partem de nós ou são, portanto, nos ofertadas por discursos que muitas vezes parecem agradáveis, tendo como ponto de referência o alimento lá. Às vezes, este em particular, em contradição com aquilo que o Senhor nos oferece. Eu lhes disse ontem que Paulo, na verdade, apresenta um contexto bastante amplo sobre esse aspecto do alimento. E a lição que a gente precisa aqui tirar nesse primeiro instante é que Jesus estava num ambiente desprovido de auxílio, do ponto de vista, portanto, de qualquer beleza natural. Estava no deserto. Alguns historiadores chegam a dizer que o deserto que ele se encontrava era ali exatamente na Judéia, o sul da Judéia. Então, nós, de alguma forma, temos de atentar que está próximo exatamente ali de Jerusalém, né? E também de onde havia sido batizado. Mas a ênfase é buscarmos entender que, durante esse período de tempo, Jesus se submeteu a 2 coisas que, como igreja, precisamos não só recapitular, mas viver: o jejum e a oração. Você se lembra que no capítulo 4, verso 2, evidencia-se que Jesus, portanto, estava em jejum. O que implica dizer que as cenas
que nós temos de enfrentar, para coisas que não sabemos como virão, em sua compostura. Não podemos ser pegos de surpresas sem termos uma comunhão e estreita relação de intimidade com os céus. E uma das coisas necessárias para estes momentos que estão por vir é que tenhamos intimidade com os céus através da oração e pratiquemos igualmente o jejum. Sei que este é um tema bastante buliçoso, até de certa forma complexo para muitas pessoas, porque em suas condições de saúde não podem praticar jejum. Aqueles que tomam, por exemplo, remédio controlado, que têm problemas em relação à dispepsia e que precisam, então, estarem comendo a determinados momentos para que não haja hipoglicemia, para que não haja, portanto, queda de pressão arterial. Então, é preciso que a gente entenda que jejum é um reclamo que o Senhor nos faz. Mas temos de praticá-lo dentro das condições que podemos fazê-lo. As crianças que muitas vezes não podem participar, mas isso não poderia, portanto, ser algo que colocasse para fora de nós, quem tem condições de fazê-lo, de esquecer dessa prática tão singular dentro de nossa caminhada como cristãos e aqui nesta terra representando o amor de Deus para os nossos semelhantes. Portanto, naquilo que você puder participar, jejue, meu irmão, tenha uma vida de intimidade com os céus, em oração. Às vezes promovemos jejuns em nível de distrito, em nível de uma igreja, mas você não pode estar expectando ou esperando somente quando esses instantes chegam. Você pode estabelecer a sua própria intimidade com os céus. Imagina a insensatez de alguém que só vai, portanto, participar de oração numa semana de oração. E os demais meses, os demais dias da vida. Então, também não é sensata a ideia de expectar apenas para participar de jejum quando a igreja local fornece, ou quando, portanto, é o próprio campo, missão, associação onde você faz parte, promove. Nós temos de ter a prática do jejum como sendo algo que faz, de fato, compostura diante daquilo que também é a parte de nossa vida de intimidade com a oração. Agora, o que a oração não pode fazer? Estas são situações dentro do tema que envolve alimento, que é o que estamos vendo neste momento do primeiro nível de tentação de Jesus. O que a oração não pode fazer? Venha comigo para o texto, então, aqui de Timóteo. Para que você compreenda especificamente ao que eu estou aqui me referindo. Primeiro Timóteo, acompanha comigo, vem aqui mais perto da Bíblia, por favor. Capítulo 4, e veja especificamente como esse equilíbrio entre a oração, a palavra de Deus e os alimentos que se põem diante de nós, como nós podemos, então, ter uma compostura de equilíbrio para que não caiamos nas ofertas que nos são apresentadas, como se todas as coisas que tivessem nesta terra fossem exatamente coisas possíveis de serem utilizadas como alimentos. Então, vamos voltar aqui para um princípio que está aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Nós vamos até o verso 6, e veja como Paulo, portanto, narra a situação e qual é o princípio que norteia estes versos. Venha comigo, por favor. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, veja, estamos falando, portanto, de uma situação escatológica, ou seja, aquilo que está para o fim de todas as coisas, nos últimos tempos. Alguns, melhor, apostatarão da fé, abandonarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja que a apostasia, ela estaria, portanto, atrelada
há duas negativas da prática religiosa. Quais seriam elas? Número 1, eles seriam, então, levados a obedecerem a espíritos enganadores e aos ensinos de demônios. O que é um espírito enganador e o que é um espírito, ou melhor, um ensino de demônio? O que é, então, espírito enganador? Obedecer a espírito enganador e a ensinos de demônios. Vamos atentar. Primeiro, quando se diz obedecer a espírito, está se dizendo qual espírito? Seria a questão aqui espiritualista, com o espiritismo particularmente? Não. Espírito, portanto, enganador, aquelas pessoas que têm, muitas vezes, um poder de persuasão muito forte e terminam levando as pessoas a se submeterem à forma como ele enxerga o mundo e as coisas, porque são persuasivas. E isso é o que se chama, portanto, obedece a um tal espírito, então, aí, enganador. Esta pessoa, na verdade, tem este poder de persuasão, de convencimento, e ela leva muitas pessoas que estão submissas aos seus discursos a achar que está normal. Quando alguém, por exemplo, descreve para você os efeitos positivos do crustáceo, os efeitos positivos, portanto, da carne do porco, no que diz respeito a ser mais magra, a ter menos, portanto, lipídio, que dá no mesmo. Então, é claro, uma carne branca, que não, nesses aspectos, os argumentos são apresentados mais barata. Então, aí você soma, veja, informação de ciência, informação econômica e o bem-estar daquilo que, então, a ciência está ofertando. Então, esse espírito persuasivo termina convencendo muitas pessoas que é assim mesmo, que aquilo está bem para ser utilizado. Ao mesmo tempo, nós temos, então, ensinos de demônios. Aqui tem a ver coisas distintas, não tem a ver com o mesmo tipo de abordagem que tem obedecer a espírito enganador. Isso é um ponto que eu acabei de expor. O outro tem a ver com ensinos de demônios. Você se lembra de Mateus, capítulo, portanto, 24, quando Jesus disse que, então, a primeira coisa que ele despertava era que ninguém vos enganasse, ao referir-se ali, claro, aos apóstolos em particular, que se encontravam com ele por ocasião daquele, então, sermão de Mateus 24, ali no Monte das Oliveiras. Mas que ninguém o quê? Vos enganasse. Então, agora veja, desse ponto de vista, o engano, portanto, ou o ensino de demônios, tem a ver com exposições, conteúdos, informações que não estão alicerçadas na palavra de Deus e são, de fato, argumentos demoníacos. A questão do próprio espiritismo, da forma, portanto, de superstições de pessoas, portanto, que se submetem a determinados tipos de amuletos. Por exemplo, os amuletos mudaram. Hoje é um copo com água debaixo da cama, em cima da TV, portanto, botar uma roupa branca, então, fazer determinados tipos de compostura de uma roupa azul em determinado período do mês, em razão do quê? Para atrair o que se diz de forças positivas, mas isso tem a ver com ensinos de demônios. Então, a isto Paulo está dizendo que deveríamos estar conscientes de que muitos vão apostatar da fé em razão de se submeterem a estas conjunturas aqui expostas. Ao mesmo tempo, ele diz, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, não adianta debater, porque a mente está cauterizada. Essa expressão, no original, no grego, carrega aquela ideia de um tecido que está morto, um tecido, portanto, que não tem mais, inclusive, oxigenação nele. E aí cauteriza, não tem mais a sensibilidade. Só um milagre para uma pessoa, numa conjuntura dessa, se modificar. Avançando no versículo 3, e aí vejam quais são, eu diria, o rol de coisas que ele apresenta que estão dentro, portanto, destas questões envolvendo ensinos de demônios e espíritos enganadores. Observem, com posturas tais de pessoas que são proibidas de casar, que exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, e agora veja a regra, com ações de graças pelos fiéis
e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, os alimentos que, então, são considerados como que comuns para, eu diria, o uso alimentar. E aí, consequentemente, esses alimentos são considerados como proibidos e os proibidos considerados como que se fossem alimentos. Veja a contradição que se diz. Mas aí Paulo diz que quem tem, então, o conhecimento pleno da verdade, a isto não vai se submeter. Então, a regra é esta: conheça a verdade para não se submeter aos, então, que obedecem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, porque há coisas que não estão reclamadas, proibidas pela palavra de Deus, mas alguns as põem. Já aquelas que estão são consideradas como que não estivessem. Mas a regra áurea aparece aqui no versículo seguinte: pois tudo que Deus criou é bom. E agora veja, se recebidos com ações de graça, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Qual é a regra áurea? Palavra de Deus e oração torna, portanto, aquilo que lá está santificado. Logo, tudo aquilo que, então, está fora desta possibilidade não pode ser, então, recebido com ações de graças, porque não está dentro daquilo que Deus estabeleceu. Torno isso mais simples para você com um exemplo. Se eu pego, portanto, um tatu, que está, então, da espécie, portanto, dos roedores, e pela palavra de Deus, os roedores são alimentos? A resposta é negativa. Então, veja, a palavra de Deus já definira. Agora vem o outro elemento se submetendo, portanto, à palavra de Deus. Qual que é? A oração. Então, a palavra de Deus e a oração tornam o alimento, portanto, santificado. Mas, observa, vamos ver aqui, portanto, que elas são, eu diria, situações convergentes, elas não são divergentes. Palavra de Deus e oração torna aquilo, portanto, santificado. Mas a palavra de Deus diz que o roedor, chamado, portanto, tatu, é alimento? A resposta é negativa. Então, a palavra de Deus já disse que não. A oração, portanto, não vai ter poder de santificar. Entende qual é a compostura? Em outras palavras simples, o princípio bíblico. A palavra de Deus diz: tua oração, portanto, se soma à palavra de Deus. Tornando mais simples, tua oração não tem poder para modificar o que a palavra de Deus determinou. A oração ela é chamada para, então, nesse aspecto, apresentar o que Deus já santificou, já apresentou em ações de graças. Então, a oração é uma recepção do que a palavra de Deus estabeleceu. Então, qual é o princípio básico? Oração, palavra de Deus, as coisas ali estariam santificadas. Então, colocar sobre a mesa um alimento que a palavra de Deus disse que não é, então, limpo, não é a oração que vai torná-lo limpo. Entende? Então, eu e você não temos poder para transformar o que a palavra de Deus disse que não era em algo que é. Então, tome este princípio. Razão pela qual, quando nós voltamos para Mateus, o princípio se põe nesta tentação, então, aqui, que é posta sobre a pessoa de Jesus pelo tentador. Qual é a primeira, então, das situações? Apetite. O controle aqui entre uma vida que está em submissão a Deus, pela palavra de Deus, e oração, vai entender que aquilo que está sendo ofertado não está condizente com a vontade de Deus. Não haveria nenhum problema em Jesus comer pão. A situação não está no pão, a situação está na desobediência que ele, portanto, viesse se submeter, se assim o fosse, ao aceitar a sugestão de Lúcifer em levar, observem aqui, aquilo que Deus colocou para, então, uma bênção em relação aos semelhantes, o Senhor usar como benefício a si mesmo. Esta é a situação. Torno isso mais simples ainda, fazendo uma extensão para a igreja. Quando eu uso a igreja para fazer trampolim para a minha própria vida, eu estou usando da oportunidade que deu-me o Senhor para benefício próprio. E o Senhor vai reclamar esse tipo de coisa.
É o que acontece quando muitas vezes pessoas que o Senhor reservou, que as escolheu para serem, portanto, líderes da igreja, mas eles aproveitam de tudo que a igreja tem para o seu próprio benefício, o Senhor vai tomar rédea sobre essas coisas. Se o Senhor Jesus tivesse se submetido a praticar o ato de transformar pedra em pão, consequentemente, ele estaria usando o poder que ele possuía, que ele, portanto, tinha, para benefício próprio. E, consequentemente, Satanás sairia vitorioso. Como sairia, pastor? Porque, neste ponto, estaria, então, revelado que nós, seres humanos, não podemos ser fiéis a Deus 100%. Porque se o próprio Jesus não pudera, qual era o argumento para Satanás? Está vendo aí que o que ele exige vocês não podem cumprir? Entende? Então, Cristo resiste a essa tentação, respondendo com uma autoridade do Antigo Testamento, ele mesmo que havia proferido as mesmas palavras lá para Moisés. Ele cita o texto de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Não só de pão viverá o homem. Tornando mais simples, eu e você enfrentamos problemas quando, então, nos tornamos adventistas do sétimo dia. Quanto a alcançar o pão de cada dia para trabalho, quando comecei minhas atividades como, então, profissional nesta terra, especificamente aqui em Pernambuco, lembro-me das lutas que passei para ser fiel ao meu Deus para guardar o sábado, as lutas que passei para ser fiel ao meu Deus para guardar o sábado em relação aos estudos, para não ir à faculdade ao sábado, para não fazer leitura de coisas que não são úteis no sábado. Tudo isso nós temos de entender que envolve comunhão, fidelidade. A gente tem de entender que a pressão virá, mas a gente tem de se submeter ao que a palavra de Deus nos ensinar. Então, o primeiro nível de tentação de Jesus foi no ponto em que Adão caiu. Jesus, portanto, recupera, deixando claro que o homem pode sim ser fiel. E os 40 dias ali é uma evidência disto. Ademais, se Jesus pudesse realizar a sugestão que Lúcifer fizera de transformar a pedra em pão, pelo seu próprio poder, ele poderia ter feito tanto mais antes disto, né? Quando, então, lá na carpintaria de José, quantos móveis seriam apenas por poder da palavra deles ali pronto? Quantas situações ele poderia ter utilizado para o seu próprio bem e defesa, mas não o fizera, porque estava submisso à vontade de Deus, de não usar, portanto, a sua divindade, que fora velada, a divindade de Jesus estava velada, mas não oculta, não impedida, estava nele, mas velada. E aí, então, para só utilizar exatamente nos momentos que fossem em defesa do ser humano e não em defesa de si mesmo. Cristo poderia ter saído da cruz por seu próprio poder, mas não era isto. E se assim o fosse, Satanás seria vitorioso. Razão pela qual, meu querido amigo e irmão, eu quero te apresentar, dentro desse contexto de situação particular do apetite, diversos textos de Ellen White que vão nesta direção, nos ajudando a compreender o que, de fato, o nosso Salvador ali passara diante dos sofrimentos nos 40 dias, então, que estava no deserto. Eu quero chamar-te a atenção para isto e quero, portanto, aqui fazê-lo compartilhando para você esses textos. Venha comigo, portanto, mais perto da Bíblia, para que a gente possa, antes de fazer a leitura desses textos, te chamar à leitura que está no Evangelho de Mateus. Acho que já vai estar em tela para você. Mas antes da leitura, venha comigo, portanto, aqui para Mateus capítulo 4 e acompanha comigo. Vejam, a partir do versículo 3. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Resposta de Jesus. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Este é o primeiro nível de tentação que Jesus passou. Agora, acompanha comigo alguns textos no Espírito de Profecia que são úteis aqui. Esse aqui não é um erro, né? Então,
aqui é DT, significa No Deserto da Tentação. Este é um livro, portanto, resumo do livro Desejado de Todas as Nações, aonde se, então, fizeram esse livro, e a gente, então, sabe que aqui é uma espécie, portanto, de textos tirados de outros textos de Ellen White. Mas o título do livro é No Deserto da Tentação. Na página 11, observa o que está escrito. Após o batismo de Jesus no Jordão, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando saiu da água, inclinou-se nas barrancas do Jordão e suplicou ao grande Eterno forças para suportar o conflito com o adversário caído. A abertura dos céus e a descida da excelente glória atestava seu caráter divino. A voz do Pai declarava o relacionamento achegado de Cristo com sua infinita majestade. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, verso 17. A missão de Cristo começaria logo, mas ele deveria primeiro retirar-se das cenas movimentadas da vida para um solitário deserto, a fim de expressar o propósito de suportar o tríplice teste da tentação em favor daqueles a quem veio redimir. Tríplice teste. E aí nós estamos atrelando a nossa mente, atentando a nossa mente para o primeiro nível dessa, então, tentação dividida em 3 partes, ou em 3 instâncias, ou então o que a gente chama, no rol aí, de 3 aspectos singulares: apetite, amor ao mundo e ostentação. Este é o que aqui Ellen White se refere na expressão tríplice teste da tentação. Estamos analisando a primeira, então, desta tentação. Avançando um pouco mais, venha comigo para este outro texto lá. Aí, então, diz o seguinte: nunca antes havia os anjos ouvido tal oração. Que oração aqui Jesus fizera lá ao sair da água? Anseiam trazer a seu amado capitão uma mensagem de certeza e conforto, mas não. O próprio Pai responderá à petição do Filho. Diretamente do trono são enviados os raios da sua glória. Abrem-se os céus, e sobre a cabeça do Salvador desce a forma de uma pomba da mais pura luz, fiel emblema dele, o manso e humilde. Então, a gente aqui tem, portanto, essa citação singular, que aqui é posta para que nós entendamos a que se refere a verdade sobre a oração de Jesus. Aquilo que eu havia prometido para vocês, que os anjos, portanto, que estavam presentes, ficaram impactados com a oração que Jesus fizera, eles se dispuseram a auxiliar, mas, na verdade, não podiam fazê-lo porque o Pai é que se manifestara nesse instante. Um outro texto, Desejado de Todas as Nações, página 170, quando do batismo de Cristo, Satanás achava-se entre os espectadores, viu a glória do Pai cobrir o Filho, ouviu a voz de Jeová testificando da divindade de Jesus. Desde o pecado de Adão, estivera a raça humana cortada da direta comunhão com Deus. A comunicação entre o céu e a terra fizera-se por meio de Cristo. Mas agora, que Jesus viera em semelhança da carne do pecado, o próprio Pai falou. Antes, comunicara-se com a humanidade por intermédio de Cristo. Fazia-o agora em Cristo. Satanás esperara que, devido ao aborrecimento de Deus pelo pecado, se daria a eterna separação entre o céu e a terra. Era, no entanto, agora manifesto que a ligação entre Deus e o homem, observe mais aqui, deixa eu tirar que está aqui, fora restaurada. Desejado de Todas as Nações, página, então, aí 170. Um outro texto que eu quero chamar de atenção é esse seguinte aqui. Na Review and Herald, em 14 de janeiro de 1909, Ellen White escreveu o seguinte: Satanás apareceu a Cristo como um formoso anjo do céu, pretendendo haver sido comissionado por Deus para declarar que o jejum chegara ao fim. Então, veja
que aí nós temos, de fato, algo bastante solene. Né? Ao mesmo tempo, na Signs of the Times, em, então, 4/4/1900, ela escreveu: Satanás havia declarado aos seus anjos que haveria de vencer a Cristo na questão do apetite. Esperava obter a vitória sobre ele em sua fraqueza. Nesta obra, em inglês, The Spirit of the Prophecy, volume 2, página 91, Ellen White diz: ao assumir a natureza do homem, Cristo não manteve aparência semelhante à dos anjos do céu, mas esta era uma das humilhações pelas quais necessitava passar quando voluntariamente aceitou tornar-se o redentor do homem. Satanás insistiu em que ele, se realmente era o Filho de Deus, deveria prover alguma evidência do seu exaltado caráter. Sugeriu que Deus não me permitiria a seu filho cair em tão deplorável situação. Declarou que um dos anjos fora expulso do céu e enviado à terra, e que a aparência de Cristo indicava que ele era o tal anjo caído, e não o rei dos céus. Chamou a atenção para a sua própria fulgurante aparência, vestido de luz e poder, e insultuosamente contrastou o deplorável estado de Cristo com a sua própria glória. Veja que a tentação vai além do que a gente tem nos aspectos, portanto, do apetite. Envolve também esta cena de particular influência para demonstrar que, se Cristo fosse de fato o Filho de Deus, esta era a situação de Lúcifer, ele não estaria naquela situação deplorável. E chegou a insinuar que aquele estado dele revelava a situação do anjo que foi atirado do céu para a terra. E aí, então, demonstrou a sua luz e a sua beleza, que não havia sido perdida pela expulsão, ele, Lúcifer, em contraste com a situação que Jesus se encontrava. Isso é muito tenso, muito forte, mas para demonstrar para você que a tentação que Jesus passara, nunca nenhum de nós teremos condições, portanto, de passar. Mas, no que diz respeito ao apetite, esta é a ênfase que podemos resistir se usarmos a mesma autoridade que Jesus usou. E qual foi? Nem só de pão, ou não só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Como, então, Jesus resiste? Não em relação, portanto, à aparência, que Lúcifer ali se encontrava como anjo de luz, mas exatamente pelas suas palavras, é que Jesus agora, de maneira franca e direta, vê que aquilo não poderia ser, de fato, um anjo que estaria ao seu auxílio, porque, se o fosse, não estaria duvidando da palavra de Deus. E como sabemos que houve uma dúvida, porque sim, agora, mais uma vez, Satanás, de fato, revela como, de fato, ele o é, porque nunca lhe profere a verdade, sempre em uma luta constante diante de Deus. E qual foi a expressão que Jesus agarrou-se para demonstrar que ali se tratava realmente não de um anjo que estava para auxiliá-lo? Quando Lúcifer disse: se tu és o Filho de Deus. Então, veja, colocando em dúvida a divindade, mas alguns dias anteriores, Jesus havia recebido do próprio céus dos céus a confirmação do seu Pai, a descida do Espírito Santo. Então, se Cristo tivesse realizado a cena de transformar pedra em pão, ele estaria negando a sua própria divindade, a sua própria submissão e escolha que, então, voluntariamente fizera para vir a esta terra, e a escolha de salvar, portanto, o ser humano. Algo que a gente tem de entender, esta dimensão que está por trás dessa tentação. Review and Herald, 2 de julho de 1909, Ellen White escreveu: foi pelas palavras de Satanás, e não por sua aparência, que Cristo reconheceu ser ele o inimigo. Aquilo que eu acabei de explicar, então, reitero, estudo bastante para não estar ensinando para você nenhuma coisa que esteja em contradição com a Bíblia e o espírito de profecia. Por fim, ainda, então, nesta obra não traduzida em língua portuguesa, Redemption or the First Advent Christ,
nesta obra em particular, His Life and Ministry, página 48, nós temos, então, essa citação de Ellen White. Satanás raciocinou com Cristo da seguinte maneira: se as palavras proferidas após seu batismo eram verdadeiramente as palavras de Deus, se ele era o Filho de Deus, não precisava ele suportar a sensação de fome. Poderia dar provas de sua divindade, demonstrando seu poder em transformar as pedras do desnudo deserto em pães. Esta, portanto, era a sugestão de Lúcifer. Ellen White põe isso aqui, exatamente nesta obra, aqui, numa tradução rápida aqui, poderíamos dizer, então, redenção, ou então o primeiro advento de Cristo com sua vida e ministério. Muito bem, meus queridos amigos e irmãos, o que vimos aqui é demonstrando para você e para mim que o apetite continua sendo uma das armas que Satanás usa para levar a mente humana a destruir-se e, consequentemente, uma mente que está fadada a alimentos contrários à palavra de Deus, aqueles expostos como limpos na palavra de Deus, não estará submissa ao Espírito Santo. E aí, como Jesus dissera em Mateus 24, será a semelhança do que ocorrera nos dias de Noé, antes do dilúvio, prazeres. E o apetite foi o elemento usado para levar muita gente a abandonar aquilo que o Senhor havia estabelecido. Não perca de vista o tipo de mundo que nós estamos passando e vivendo. Por isso, seja fiel. E se pode gravar das coisas que eu deixei aqui para você nesta manhã, use o princípio bíblico, que está ali em 1 Timóteo, capítulo 4. A palavra de Deus e oração torna aquilo que já foi exposto pela palavra de Deus santificado, é recebido, de fato, com ações de graça. Fora desse princípio, rejeite. Que Deus te abençoe. E a mim também, para permanecermos fiéis. Vamos orar. Querido Deus, que tua graça permaneça sobre nossa vida, que teu Espírito nos capacite, que possamos viver de maneira solene, sem termos do que nos envergonhar. Ó Deus, dar-nos discernimento, para que não cedamos em nosso apetite diante daquilo que está contrário à tua palavra. Cuida de nós e nos ajudes a avançarmos. Em o nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.